Despertar em Família começando. Toda semana um programa inédito para você e sua família. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial. Ela que é a Adriana Belintani, ela que é advogada trabalhista e previdenciarista, especialista em saúde mental e presidente do SEMEC. Vem pra cá, Adriana. Olá. Olá, que alegria, hein? Ai, que bom te receber aqui nos estúdios. Prazer é todo meu. Senta com a gente, vamos conversar um pouquinho, Adriana. O pessoal que está em casa nos acompanhando estão animados para esse papo que vai falar sobre mulher. E março é o mês da mulher, então tem tudo a ver com a nossa pauta. Fala um pouquinho sobre você para os nossos telespectadores. Bom, sou mãe de 2 meninas, uma de 18, uma de 13. A gente sempre fala das crianças, né? As crianças, 18, 13 anos. Advogada há 30 anos. E, como você disse, trabalho com saúde mental já há 12. Há 12 anos eu comecei a receber no escritório pessoas em adoecimento mental e eu fui entender o que estava acontecendo com o mundo do trabalho. Uau, gente, que bagagem! E eu nem comentei aqui, mas você também foi presidente da OAB. Como que foi essa experiência? Presidente de comissões da OAB, sim. Nos últimos 10 anos, 11 anos, sempre presidindo comissões de trabalhista, previdenciário, comissão de perícias da OAB estadual, OAB de São Paulo, fui vice-presidente lá. É uma experiência, na verdade é o coletivo, né? Para mim é o coletivo. Agora eu estou como presidente do Conselho, né, da Mulher Empreendedora e da Cultura, que é o SEMEC, ligado à Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba. Então, assim, o coletivo para mim me encanta. Que maravilha! Até nos encontramos em alguns eventos. Sim. E você está muito engajada com as mulheres do Vale do Paraíba. E como que você dá conta de tantas demandas? Conta pra gente. É algo até que eu aconselho a todo mundo. É se conhecer, pensar em você, né? Se conhecer, ter uma rede de apoio, pessoas para te apoiar, para você conversar. É isso, é estar de alto astral. Ai, que delícia. E olha só, a mulher precisa, assim, né, se encontrar, tá feliz. Gente, não tem coisa mais gostosa e prazerosa do que uma mulher bem resolvida, uma mulher que reconhece o seu valor, que se valoriza, né? Que não precisa do outro para se valorizar, ela sabe, ela entende o seu valor. E você trabalhando com saúde mental, muitas mulheres te procuram. O que você tem achado nesses últimos tempos sobre a saúde mental da mulher? Bom, a mulher, de certa forma, porque é bom também explicar. Todo mundo, pelo menos o Ministério da Saúde entende que a saúde ela é completa, ela é plena, não pode ter nada, ela tem que ser plena. Existe a saúde mental, a doença mental, tipo assim, eu tô vindo para cá para poder fazer o programa, fura meu pneu, minha saúde mental fica comprometida. Mas não a ponto de eu ficar doente com ela, certo? O que acontece? As mulheres, às vezes, com as demandas, né, casa, trabalho, jornada dupla, jornada tripla, pode ser que em algum momento ela se sinta fragilizada. A mulher não é frágil, né? Você fala, a mulher é sexo frágil. Não é, como dizia Rita Lee, né? Uma mentira absurda. Em algum momento ela pode se sentir fragilizada. E o que é importante é ela reconhecer, ela se conhecer também e saber do trabalho dela, né? Então, quando eu falo da saúde mental relacionada ao trabalho, a saúde mental comprometida é quando aquele trabalho não está a satisfazendo. Metas abusivas, pressões, a questão do assédio, tanto moral quanto sexual, o cyberassédio. São coisas que podem prejudicar a saúde mental da mulher. Do homem também, mas estamos falando aqui no mês das mulheres. Né? E Adriana, falando em trabalho, falando em tanta coisa assim que afeta a saúde da mulher, agora, falando de modo geral, a gente tem a NR1. Sim, explica para quem está em casa
o que é a NR1 e para os empreendedores, para quem tem empresa, o que ela vai afetar? Olha, eu gosto de explicar sem juridiquês, né? Que o advogado às vezes tem mania do juridiquês. A NR1 é a norma regulamentadora número 1, é a norma mãe. É ela que nos explica como o trabalho deve regir. Quando a gente trabalha num local com muito ruído, esse ruído tem que ser medido. Ele não pode estar acima dos limites de tolerância. Se ele estiver acima, ele pode comprometer, né, a audição da pessoa. Iluminação, quando a iluminação é fraca, né, quando a pessoa trabalha com pecinhas pequenas, iluminação fraca, isso é tudo colocado num programa, né, do trabalho, vamos dizer assim, que é mandado do Ministério do Trabalho. Agora, a partir de 26 de maio, a norma vai exigir que se faça também uma avaliação dos riscos psicossociais. O que são os riscos psicossociais? São aqueles que podem levar ao adoecimento mental. Então, as metas abusivas, o assédio, a própria eliminação, né, para quem trabalha precisando dela e ela é ineficaz. Isso tudo, né, as empresas vão ter que monitorar. Não monitorar os trabalhadores que estão afastados por algum comprometimento mental, e sim como o trabalho é organizado. Então, a partir de 26 de maio, quem tem um funcionário já tem que fazer essa medição. Uau, então isso significa que as empresas terão que cuidar da saúde mental dos seus funcionários e seguir aí, então, algumas instruções, certo? Sim. Então você que está nos assistindo, não sai daí, porque daqui a pouquinho tem mais Adriana Bellintani falando tudo sobre a NR1 e sobre o burnout. Estamos aqui hoje com a Adriana Bellintani falando tudo sobre a NR1 e vamos falar também sobre burnout. Você sabe o que é isso? Adriana, fala um pouquinho mais para nós sobre a NR1, essas instruções, o que a empresa ela vai ter que de fato fazer a partir do dia 26 de maio. A empresa vai ter que monitorar esses riscos psicossociais. De que forma? Ela vai identificar se há algum risco ali presente, né? Tem uma lista, se ela vai identificar se há um desses riscos presentes e se houver, ela vai ter que fazer um plano de ação para eliminar esses riscos. Isso é passível, se não eliminar, se não tiver, né? Se não fizer, é passível de fiscalização e de também ações trabalhistas, né? Um trabalhador que se sentir lesado por não ter essa medição, uma medição inadequada, ele pode procurar a justiça. Vai ser necessário ter um psicólogo dentro da empresa? Não, o psicólogo dentro da empresa não é necessário. Não, a norma só fala que é necessário fazer a avaliação e fazer o tratamento do que foi encontrado. Sim, então, formações, palestras, isso já conta como intervenções ali nesse aspecto que a NR1 está pedindo? Palestra, não, treinamento. Então, olha, você é empreendedor, aí que tem a sua empresa, seus funcionários, é para todos. Todos, a partir de um funcionário. Quem tem um funcionário em diante é para fazer essa avaliação, fazer treinamentos. Às vezes as pessoas, a relação não é interessante entre as pessoas, está sentindo que tem alguma coisa ali. A empresa sabe, né? Às vezes ela às vezes deixa para um outro momento, às vezes não é prioridade para ela. A gente até entende que acontece esse tipo de coisa, mas agora é obrigatório olhar para isso e eliminar. Então, assim, uma liderança que seja tóxica, que é o que eles falam, né? Essa liderança que não sabe como tratar o funcionário, que xingue na frente do outro, os apelidos que às vezes colocam, né? Que às vezes são normais, isso tudo vai ter que acabar. Olha, então, o pessoal tem que ficar atento, né, Sendo? Vamos agora chamar o quadro com a Esther Porto, Dicas Essenciais de Família. Esther, qual é a dica de hoje? É com você.
Oi, Vanessa, é um prazer estar aqui novamente. Hoje eu quero falar em dicas essenciais para a família, eu quero falar com as mães, as mulheres que têm a missão ali de fazer a união das famílias. Bom, com toda essa sobrecarga que teve final de ano, início do ano, início das aulas, como que fica? Nós ficamos sobrecarregadas. Então eu convido hoje a todas a fazer um autocuidado, um momento com você mesma, antes de dormir. Sabe, depois daquele banho um pouquinho mais demorado, passar um creme com muito cuidado, comprar uma joia, talvez, sabe, um brinquinho, se arrumar, passar uma maquiagem, vai fazer a diferença e vai te trazer uma autoestima. Já pensou? Você sendo bem cuidada, você se cuidando, a casa agradece, os filhos também. Por quê? Você deixa um ambiente tranquilo. Mas sabemos que não é fácil manter essa sobrecarga ali, ela aflorece um pouco mais. Nós sabemos disso. Mas é essencial manter o equilíbrio entre você e a família e também entre você e o seu corpo, você e sua mente, você e seu cuidado. Cuide da sua mente, aproveite o seu tempo, nem que for 15, 20 minutos antes de dormir. É o que eu desejo para todas nós. Tchau, até a próxima. Adriano, tá chegando pra gente aqui também algumas perguntas sobre o burnout. Tem gente que nem sabe o que é isso, mas outras pessoas já sofreram e já precisaram se afastar do trabalho por esse motivo. Você tem visto muitos casos? E explica para quem está em casa o que é o burnout. Bom, burnout, né? A síndrome da burnout não é uma doença, é uma síndrome que ela está caracterizada ao trabalho. Não era antes, tá? Mas agora ela está caracterizada ao trabalho. O esgotamento, gente. A pessoa simplesmente esgota. Ela não consegue mais trabalhar, ela simplesmente paralisa. Se fala muito no burnout, mas é importante a gente falar também que a ansiedade, a depressão, qualquer outro tipo de doença mental que for relacionado ao trabalho, também é passível de indenização, entendeu? E é passível também das empresas. Primeiro, antes de chegar na indenização, né, a gente tem que precaver, porque o custo é muito alto para a empresa, né? Que seja uma ação aí que a pessoa ganhe 10, 15, 20 mil, se várias entram, o custo é muito alto, o passivo é muito alto. Então é importante a precaução. Isso, primeira coisa. E se a empresa, né, não tomar as medidas, aí sim é possível uma indenização. Olha, obrigada pelas informações, Adriana. Vamos chamar agora um rápido intervalo e nós voltamos já já. E no retorno nós vamos falar sobre o SENEC. Como que o trabalho da Adriana lá no SENEC pode ajudar você que está em casa. Não sai daí. Adriana, fala pra gente sobre o seu trabalho no SEMEC. Como o seu trabalho impacta a vida de outras pessoas? O SEMEC, então, é o Conselho da Mulher Empreendedora da Cultura. Ele é ligado às associações comerciais de todo o país e até, no meu caso, aqui de Pinda. O SEMEC começou a aparecer na minha vida, sim, sabe? Sabe quando você vai vendo as coisas? Falei, gente, eu quero saber o que é isso. São as mulheres empreendedoras que estão lá com a gente. E isso impacta de uma forma para o coletivo, não só para as empreendedoras, porque elas ali se conhecendo, sabendo como atender melhor o cliente, como fazer uma venda diferente, como fazer porque eu acredito muito em pessoas. Pessoas se conectam com pessoas. Então, assim, o SEMEC é uma oportunidade maravilhosa para mim, inclusive, de trabalhar com o coletivo, que é algo que eu amo. Olha, que maravilha. E você também acabou de abrir uma empresa. Fiquei sabendo aqui dos bastidores e a gente queria saber um pouquinho mais sobre essa empresa. Bom, depois de 30 anos na advocacia, dedicados a direito trabalhista, previdenciário, eu resolvi... Foi um chamado, na verdade. Porque, assim, a questão da saúde mental, para mim, é muito cara. É um assunto realmente que também eu sou apaixonada, né?
Então, vendo os adoecimentos e vendo também o custo financeiro para as empresas, falei, gente, a gente tem que ir para precaução, a gente tem que prevenir. Então, eu montei essa empresa para fazer a avaliação dos riscos psicossociais. Eu tenho uma formação, né, na Faculdade de Medicina da USP, que é porque quando eu comecei a estudar saúde mental, eu falei, gente, eu tenho que estudar isso de uma forma profunda. E nesses últimos 12 anos fazendo isso, e aí veio esse chamado para a empresa. Olha, fantástico, hein? Adriana, deixa pra gente as suas redes sociais. Para quem está nos assistindo e quer entrar em contato, quer conhecer melhor as suas empresas e também o SEMEC. Eu vou deixar o Instagram do escritório, @Belintani Advocacia. É só me mandar lá um oizinho no direct que eu teria o prazer de atender. Maravilha. Tem algum telefone para contato? Tem. 12-3522-8763. E você que está nos assistindo e não perde tempo, já segue lá as redes sociais. O nosso programa está quase chegando ao fim, mas não acabou ainda, hein, Adriano? E a gente quer fazer aquela pergunta que não pode faltar. Que o programa que se chama Despertar em Família é um programa que toda família pode assistir. E a gente quer saber de você o que significa família para Adriana Belintani. Família para mim é tudo. E você falando do despertar em família, eu tô com minha pequena de 13 dormindo comigo à noite e pela manhã às 6, quando ela desperta para ir para aula, eu chamo ela no cantinho assim, dou uns beijinhos, falo que amo, uma delícia. Então assim, por muitos anos, quando elas eram pequenas, eu tive que, como todas as mulheres, me dedicar muito ao trabalho. E é algo que não que seja um ruim, né? A gente deixar a família para trabalhar, pelo contrário. Mas esses momentos que a gente passa com a família, acho que são super, super importantes. Então, acho que é isso. Família é tudo. É aconchego, é amor, é tudo. E falando em estar agarradinho com os filhos, como isso é gostoso, e isso passa. Então, você que tem seu pequeno, sua pequena, agarra mesmo, abraça, dorme junto, brinca junto, se suja junto, porque o tempo passa muito rápido. É isso mesmo que você falou, Adriane, como eu gostou desses momentos e como esses momentos de carinho marcam a vida das nossas crianças e traz saúde mental para elas também, como você fez. E eu queria também fazer mais um pedido para você. Deixe uma mensagem para as mulheres, nós estamos falando de mulheres hoje também aqui em especial, para elas que estão nos assistindo, uma mensagem de esperança, de carinho, o que tocar o seu coração. Eu queria deixar uma mensagem de força e esperança. A gente tem visto muitas atrocidades sendo cometidas contra as mulheres. E eu acho assim que a gente tem que cada vez mais estar ciente do nosso papel e do que nós somos para a sociedade, para as pessoas, para os nossos filhos. Então, assim, é a gente se empoderar mesmo, né, do nosso amor, né, pelos outros e também pelos filhos. E é isso. Eu acho que a mulher tem que estar assim, pronta para tudo. É isso. Ai, que lindo, Ana. Obrigada pela sua participação, por essa mensagem tão importante de força, de coragem e esse apoio todo que você dá para as mulheres em especial, como isso é importante, como o seu trabalho faz a diferença na sociedade. A gente pode ver que você ama o coletivo, quando você fala sobre o seu trabalho, sobre o que você faz, seus olhinhos brilham e ele sente o amor e carinho que você tem pelo que você faz. Parabéns pelo seu trabalho. Quero te falar que a TV RBC e o programa Despertar em Família está de portas abertas para te receber a hora que você quiser, tá bom? Obrigada. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigada para você que nos assiste. Fiquem com Deus e até o próximo Despertar em Família. Tchau!